Boa noite, paz, graça, todo bem de Jesus a todos. Bom falar com vocês. Normalmente eu falo no início, mas hoje eu não falei. Dei uma de louvor aqui, né? De equipe de louvor. Rosana, não é isso? Adolescente? Gente, adolescentes que estiverem aqui no espaço, ali com a Rosana, que vai ter um grupo especial. Não, você não. Quase. Olha, eu queria dar dois avisos antes de dar continuidade. A primeira é sobre o encontro nacional que haverá em julho. Encontro Nacional do Caminho da Graça, que haverá em julho, no dia 26 a 28, não é isso? 26, 27, 28 de julho. Será em Brasília. Então, assim, há um bom tempo para a gente se programar, se organizar, para irmos. Então, quanto mais pessoas daqui puderem ir, vai ser muito legal. Vai ser um tempo bom de confraternização, de intensidade das coisas que vão acontecer lá. É muito interessante. Alguns aqui já tiveram encontros anteriores a esse, e se você puder estar, vai ser muito bom, viu? Para as semanas, daqui a uma semana ou duas, a gente vai ter mais informações sobre valores e tudo mais, tá bom? A outra coisa é que no dia 6 de maio, daqui a 2 domingos, eu estou chamando sobretudo a espinha dorsal, mas todos aqueles que quiserem estar, que se sentem identificados com o movimento, com a proposta, que se sentem de alguma forma responsáveis ou compromissados para uma conversa franca, objetiva e para uma leitura da nossa trajetória. Nós temos 12 anos de trajetória e aqui nesse local 2 anos. E é preciso, de quando em quando, fazer uma leitura crítica, tanto para o bem quanto para o mal, daquilo que é favorável, daquilo que não é favorável, para a gente ajustar o que seja pertinente para melhorar a experiência sempre. Então, se você quiser estar aqui, venha. E eu estou muito assim convicto disso, sobretudo porque na segunda que passou, houve uma reunião de mentoria onde o Caio falou para diversos mentores de outras estações. E houve uma sincronia, um sincronismo de entendimento sobre este momento. Eu quero até tentar passar um trecho do que ele falou com a gente aqui nesse dia, para vocês perceberem como há uma sincronia de necessidades acontecendo e é pertinente que a gente converse sobre isso. Então, se você puder estar aqui no dia 6, se você acha importante estar aqui, venha para a gente conversar e trocar ideias e falar sobre a nossa experiência, tá bom? Dia 6 de maio, não é domingo que vem. Sim, é domingo, dia 6, a gente está marcando para 15 para as 5, tá bom? 4h45, aí vai ter um lanchinho, vai ter um café. Tragam o lanchinho. Traga o lanchinho, traga o café. Não, vai ter, mas se você puder trazer uma coisinha gostosa, uma gostosura, vai ser bom para compor a mesa. E 5h15 a gente começa a nossa reunião, tá bom? E aí a ideia é que a gente possa, nesse domingo, ficar aqui direto para o encontro. Tá legal? Ok. Vamos lá, gente. Eu queria pensar com vocês sobre dinâmicas que diz respeito a gente. E eu quero convidá-los ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 22. Em diante. Ok? Vamos lá? Mateus 14, versículo 22 diz assim:
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Somente até aí. Senhor, de mim nada tenho a oferecer. Que teu Espírito nos conduza, os nossos pensamentos, abra o nosso coração e entendimento, que tua palavra nos alimente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que consta no Evangelho é para a gente, é para cada um de nós. Tudo que está no Evangelho diz respeito a mim, a você. Se não for assim, é letra, é carta, é escritura, é texto, só não é Evangelho. É história, é narrativa. Mas quando você entende que aquilo ali se refere a você, aí vira poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Então, aquilo se relaciona a mim e a você. A gente se identifica com essas narrativas, com essas histórias. E nessa história que a gente leu, não é uma parábola, é uma narrativa, é uma história, uma experiência vivida por Jesus e seus discípulos, a nossa ligação direta com os discípulos. Nós somos aqueles discípulos. Nós somos chamados a sermos discípulos. Gente que ouve a instrução do Mestre e tenta apreender, entender, acomodar, discernir, caminhar conforme as instruções do Mestre. Todos nós aqui que ouvimos o Evangelho e dizemos de alguma forma sim ao Evangelho e à voz de Deus, nos tornamos discípulos na medida que a gente acolhe o ensinamento, acolhe o entendimento e vai se abrindo para que em nós haja essa operação transformadora da palavra em nós, fazendo a nossa mente mudar todos os dias. Sendo que discípulo, se a gente for comparar com aqueles discípulos ali, a gente vai ver que discípulo é gente como a gente. Gente estressada, gente esquisita, gente que acha que entendeu, gente que não entendeu, gente afobada, gente que diz que entendeu, depois mostra que não entendeu. É gente confusa como a gente. É gente que vive com Jesus durante tanto tempo e depois não entende nada. Esses são os discípulos. Esses são os discípulos. E se você se converteu ou se identificou com o Evangelho nos últimos 30 anos,
Possivelmente você assimilou uma mensagem do Evangelho aonde o ser do Evangelho ou o ser discípulo de Jesus tinha a ver com você ser alguém próspero, alguém vitorioso, alguém que jamais passaria por qualquer tipo de problema, porque essa foi a tônica do Evangelho nos últimos 30 anos. Você era filho do rei, você parece que tinha tomado aquela planta comigo ninguém pode, e nada acontecia contra você porque você era filho do rei, todas as coisas te eram possíveis, era esse tipo de coisa. E se você fosse pego em algum tipo de enrascada, era porque você de fato estava cometendo algum tipo de pecado, você não estava fazendo a obra do Senhor, não estava no centro da vontade de Deus e coisas dessa natureza. Essa foi a tônica dos últimos 30 anos. Se você se converteu nesse período, se você ficou nessa transição, você vivenciou um outro evangelho e talvez tenha experimentado essa migração. No entanto, o que a gente vê ali é que discípulos vivem em ambientes que não são estáveis. Parece que não há uma estabilidade constante para discípulos. Eles se perceberam ali no meio do mar e numa agitação. Mar agitado. E o vento soprava o quê? Quantos lembram? Que vocês leram? O vento soprava a favor, não é isso? O vento soprava contra, está lá escrito. E o vento soprava contra. Se fosse na teologia de 30 anos, nesses últimos 30 anos, já é repreender o vento, né? Tipo, mau vento. Repreender o vento, porque vento não pode soprar contra discípulo, né? Mas está lá. E detalhe, foi Jesus que mandou, vai. Porque assim, eles estavam lá na boa, Jesus insistiu com eles, para que eles tomassem o barco e fossem adiante. Aí os discípulos ouvem a voz de Jesus, vai para o mar e fica lá com o vento soprando contra. Discípulos nem sempre habitam ambientes estáveis. Nem sempre. Em geral, os ambientes em que os discípulos experimentam existir são instáveis. Existe uma instabilidade, ou como o Brega falou naquele encontro, uma santa instabilidade perene. Essa é a vida do discípulo. Achar que a vida de um discípulo é diferente disso é se auto-enganar. É se auto-enganar. Coisas estranhas acontecem na vida dos discípulos. E ele é chamado para experimentar um existir que pode acontecer em alguma instabilidade. E o vento nem sempre vai soprar a favor. O vento sopra contra os discípulos. Sopra contra. O chão que ele está pisando não é estável. E é justamente nesse momento que Jesus se dá conta que o barco que eles estão já está longe. Jesus estava em cima de um monte, ele estava orando, ele passou a noite despedindo milhares de pessoas, porque o que havia ocorrido no contexto antecedente era a multiplicação de pães. Então, havia 5.000 pessoas ali, homens, e houve uma grande multiplicação de pães, e Jesus falou, olha, vá à frente, que depois eu vou despedir esse pessoal. E Jesus ficou ali até o último homem, depois se retirou para ficar só. Subiu o monte e lá passou a noite. E já era madrugada quando ele avistou o barco lá longe. E ele viu que o barco estava a uma considerável distância e estava lá, ele via que o vento batia contra, que eles tinham dificuldade de remar. Jesus sabe de tudo, né? Nada escapa ao conhecimento dele. E aí Jesus, como nós vimos, vai em direção a ele. Por sobre as águas. Por sobre as águas. Ele vai. Ele vai porque ele é autossustentável. O discípulo não. O discípulo não se sustenta por si só. Mas Jesus sim. Ele é todo poderoso. Ele é antes de todas as coisas. É nele que tudo subsiste. E em Jesus, aonde habita a glória de Deus, nele, naquele corpo, ele consegue ir, ele foi.
Não há nenhuma dificuldade em entender que Deus possa fazer isso. Andar por sobre as águas. Na realidade, não diz que ele andou por sobre... Ele foi por sobre as águas. Eu imagino que ele tenha tomado uma reta, né? Nem andar por sobre as águas ia ficar engraçado, né? Tipo, balançando assim. Eu imagino que de alguma forma ele foi numa reta. Mas Jesus sim é autossustentável. Ele tem domínio de tudo à sua volta, sabe de tudo. Mas discípulo não, discípulo fica confuso. Fica esquisito. E na hora que Jesus passa por eles, a cabeça do discípulo começa a ver assim, não pode ser Jesus, né? Porque Jesus não poderia andar por sobre as águas. Jesus pode multiplicar pão, pode ressuscitar gente, mas andar por sobre as águas ele não pode andar. A cabeça do discípulo parece que não faz um encontro de contas, né? Aí o que ocorre? Em vez de entender e discernir, o discípulo não consegue reconhecer quando a solução chega. Ele vê que é Jesus, mas prefere achar que é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. O que começa a operar na mente do discípulo, daqueles discípulos, é um conjunto de crenças que vai limitar e tolhi-los. Em vez dele entender que é Jesus que ele conhece, que está andando com ele, que está fazendo um monte de milagre, que poderia perfeitamente andar por sobre as águas, mas eles preferem olhar para ele e falar assim, é um fantasma, e ficar completamente aterrorizado. O discípulo confuso fica com medo quando Jesus chega. Jesus chega e ele fica com medo. Ele não consegue discernir, porque talvez não venha conforme a expectativa dele. E quando o discípulo, ou qualquer um, não consegue imaginar, elaborar, ele não consegue ter aquilo como uma categoria válida do pensamento. É por isso que ele acha esquisito. Ou seja, todos eles estavam condicionados a uma possibilidade para Jesus. Talvez todos eles quisessem ser salvos por Jesus, mas de uma determinada forma. Aí Jesus resolve vir da forma que lhe aprouve, eles olham, é um fantasma. O discípulo confuso não reconhece a solução quando chega, nem se ela vem no próprio Jesus, no próprio Mestre. Entende? E ele vem com estabilidade, autossustentável, com força, com poder. Aí depois que Jesus fala assim, olha, ei, coragem, porque eles ficaram com medo. Não tenha medo, coragem. Aí eles ficam meio que, né, cheios de vigor. Não, beleza, agora eu sou corajoso. Isso é a gente, viu, gente? A gente é assim, sobe e desce de coragem, de medo, de fé, de crença. Aí Pedro, impetuoso, nós somos como Pedro também, resolve entender que ele já tinha nele condições de bancar algumas coisas. E falar assim, se és tu, me manda aí. Me manda. Aí Jesus vem, quer vir, vem. Aí Jesus, Pedro, cheio de coragem, cheio de vigor, mete o pé lá na água e começa a andar. Começa a andar. Enquanto ele está focado lá em Jesus, ele começa a andar. Mas aí vem um momento decisivo, que se ele não sabe se ele caminha pela fé ou pela crença. Aí ele começa a observar o vento, e nisso ele afunda, e começa a afundar. Começa a afundar, afundar e afundar, e ele pede, socorro, Senhor, porque eu vou perecendo. Isso aí é a gente. Esse sobe e desce, esses pontos de ativismo, de atividade, de coragem, daqui a pouco de desassossego, de desordenança. Essa é a vida do discípulo que não discerne com intensidade, que não se apropria da verdade, que não confia plenamente naquele que faz o chamado, naquele que faz o convite, naquele que faz a ordem. Ele insistiu para que fosse, ele sabia o que ia acontecer, ele tinha noção das coisas. Não era para ter medo, mas é o dia a dia que vai fortalecendo o discípulo. Ter fé, quando está tudo bem, é fácil para qualquer discípulo. Caminhar por fé, quando está tudo plano, quando está tudo tranquilo, tudo equilibrado,
É fácil, é fácil. Agora, quando o chão abre um buraco e vira água, e que você começa a afundar, aí a fé fica mais difícil. E o chamado é para exercer fé nesses contextos. É nesse momento. Chamar para confiar. O chamado é para confiar, para ter certeza que Ele está ali. Porque o que Jesus faz? Ele estende a mão, imediatamente estende a mão e toma Pedro e o sustenta. Imediatamente Ele estende a mão. Eu lembro que em 99, 98, alguma coisa assim, eu fazia um curso lá na Zona Oeste, lá na Barra, e era uma quinta-feira, eu fui para o curso e dormi na casa da minha irmã, que era ali. E nesse dia eu só teria um compromisso na parte da tarde, aí eu resolvi que eu iria à praia, na sexta-feira pela manhã, bem cedinho. E eu fui, era umas 15 para as 8 horas da manhã, não tinha ninguém na praia, ninguém. Estava sozinho lá, não dava para você ver ninguém, né? Era um cenário diferente de praia, para mim. E eu fiquei sentado na areia, olhando o horizonte, o mar estava calmo, estava bem tranquilo. E o sol foi amanhecendo, eu fiquei ali contemplando. Aí eu resolvi que eu ia entrar na água. E eu não tenho nenhuma dificuldade com água, sei nadar, nado, em piscina sobretudo, né? Na praia quase nunca. Mas aí eu resolvi entrar na água, estava muito calmo. Comecei a entrar. E normalmente quando você vai à praia, quando eu vou à praia, né, vou com amigos, familiares, enfim, a gente fica mais na resenha ali na areia e vai na água ali de vez em quando. Ninguém é surfista, que nem o Caio. Caio é surfista, ele vai lá pegar altas ondas. Eu fico ali, né? Tipo, de vez em quando ameaço um pouquinho mais ali e tal. Mas nesse dia estava muito tranquilo, não tinha ninguém, só estava eu estava ali na água, pisando no chão. Eu falei, vou continuar andando. Aí, daqui a pouco eu vi que o chão sumiu. Mas tranquilo, continuei nadando, estava muito próximo da areia, né? Na realidade, tipo, devia ter uns menos de 100 metros. E eu falei, fiquei ali curtindo aquele ambiente um pouquinho. E na sequência eu falei, vou voltar, vou começar a nadar de volta. Eu já não pisava mais no chão. Aí comecei a nadar de volta, sentido contrário. Nadava. E falei assim, eu não estou saindo do lugar. Eu não sei o que está acontecendo, não estou saindo do lugar. Eu descobri que eu estava no, como é que é o nome? Que era um buraco ali, era uma vala. Era uma vala, eu não sabia que era uma vala. Ou seja, eu estava a menos de 100 metros da hora, conseguiria nadar aquilo perfeitamente, e eu nadando, em direção à areia, e não conseguia sair, tipo, eu não sabia o que fazer aquilo ali, mas mantive a calma, tentava boiar, a água estava começando a ficar agitada, e eu nadava, eu fiquei ali uns 20 minutos tentando nadar e não saí do lugar. Eu falei, aí comecei a pensar, vou morrer. Tipo, socorre-me, Senhor, que eu vou perecendo, né? Porque, tipo, não é possível que eu vá morrer a menos de 50 metros da areia. Eu estou vendo a areia ali, eu estou vendo. Eu falei, não, agora vai. Tomei fôlego, nada. Eu falei, aí já começando a pintar aquele desespero, né? Por dentro eu estava desesperado, mas tentando ficar controlado. Eu falei, não é possível, cara. Eu vim até aqui, eu vou nadar. E de fato começou a ficar muito sinistro. Porque já era meia hora, eu não conseguia sair dali. E nadando, nada. E não tinha aquela onda para te levar, sabe? Tipo, pegar um jacaré, não tinha. E a praia vazia. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Não é possível, vim de manhã aqui, vou morrer, ninguém vai saber, porque eu nem falei para ninguém que eu tinha ido à praia. Aí, e já, tipo, meio que querendo falar assim, não fica desesperado que é pior, mas já ali, tipo, vamos embora, mais uma vez. Aí eu vejo uma pessoa passando lá na praia. Uma pessoa, um homem lá, passando, e ele vem andando assim. É engraçado que eu acho que ele já está me vendo, já há algum tempo, eu não sei, mas ele vem andando, fez assim, aí ele continua andando.
Aí eu olhei assim pro lado, aí dei 5 braçadas, pá, aí parou. Aí botei o pé no chão e continuei vim andando, cara. É impressionante, eu dei 5 passadas, eu estava fora daquela vala. Aí eu senti que mudou, opa, dei aqui, eu consegui, aí fui. Aí fui nadando até a areia, quando cheguei não tinha mais ninguém na areia, né? Não tinha mais ninguém, o cara continuou andando, não viu mais o cara. Aí fiquei lá na areia. Só quem sabe que está se afogando sabe o valor de uma mão estendida. E imediatamente Jesus expõe a mão dele ali para Pedro. Imediatamente. E eu lembrei disso, daquela mão estendida dele, ó, é para lá, para lá que você tem que ir. Eu não sei se ele estava me vendo, mas ele sacou que eu estava em apuros. E ele nem parou para ver o que ia acontecer, porque ele só continuou andando, ó, é para lá, agora eu já fiz a minha parte, se vira aí. Ele devia estar rindo, mas o que ocorre? Às vezes o chão, a gente perde o chão. Às vezes as coisas acontecem com a gente não tem mais o que fazer, as águas nos cobrem, fica tenso. E ali a gente sabe qual é o valor de uma mão estendida. De uma mão estendida. E o que a gente tem que entender com isso é que quem fez a promessa não mente. Não mente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Da minha mão ninguém vai arrancar. É a outra promessa dele. Ninguém vai arrancar. Aquele que segura na mão dele, ele não deixa soltar. Ele não lança fora. E conforme Hebreus fala, quem tem essa esperança faz disso a âncora da alma. É essa esperança que o discípulo tem que ter como âncora na alma. Porque a instabilidade vai surgir. O ambiente do discípulo é instável. É instável. Mas aquele que estende a mão é autossustentável, ele tem domínio, controle, poder sobre todas as coisas. E no pedido de socorro, socorre-me porque eu vou perecendo. Ele está aqui, minha mão, toma. Segura nela. Eu não vou soltar. Eu não vou te lançar fora. Jamais vou te lançar fora. Jamais. Agora aprende de mim, tenha confiança. Porque a gente fala que confia, mas não confia, não. A gente fala, não, eu confio. É mais um automatismo mental. É mais uma fala. Não, eu confio em Deus. Mas o confiar é nesta hora. É na hora do desespero, na hora da dúvida, na hora que as águas estão por cima, na hora que a casa cai, na hora que o chão abre, na hora que o chão vira água. É nessa hora que é para se ter fé. E saber que quem faz a promessa e quem estende a mão não falha, ele está ali, está sempre presente. Quem não está presente para essa realidade é o discípulo. O discípulo confuso não fica presente para a realidade que Deus é presente o tempo todo, gente. E há ensino o tempo todo, em todas as circunstâncias, todas. Tudo que a gente venha vivenciar, passar, experimentar, carrega ensino, aprendizado. E em qualquer uma delas, ele está lá presente, com a mão estendida. Estendida. Eu não sei qual é o estágio que você se encontra, qual é o momento que você se encontra, qual é o nível de estabilidade que possa estar acontecendo nesse momento dentro de você, dos seus pensamentos. Eu não sei, mas talvez você saiba. E a minha proposta é que você reconheça que a presença dele é soberana e que ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Com a mão estendida. Estou aqui. Estabilidade acontece. Vento sopra contra. Pensar diferente disso é bobagem. Agora, eu estarei presente e com a mão estendida. E se você pegar, eu não vou largar.
Se você vier a mim, eu não lanço fora. Não lanço. Faz dessa esperança, dessa expectativa, a âncora da tua alma. E aprende a viver na vida, com o vento a favor ou com o vento contra. O chamado é para maturidade, sabe? Para a gente interpretar os fatos e as experiências que a gente vivencia com maturidade, com a mente de Cristo, com o entendimento dele. Essa é a aplicação que a gente tem que fazer na existência. Porque senão é só história, é só texto. Então, tomara que o Espírito atualize isso como convicção dentro de cada um. Eu não sei qual é o estágio de instabilidade, mas Ele sabe. Ouse confiar. Ouse confiar. Porque a fé de fato é fé quando você não se preocupa. Quando você não tem perguntas a fazer, sabe? Quanto menos perguntas você tem a fazer a Deus, mais fé você tem. Você está com confio, estou aqui. É para ir? Insistiu comigo para ir no barco? Eu vou no barco. O vento soprando contra, ok. Soprando contra, foi ele que mandou, estou aqui. Há segurança, há esperança, há mão estendida. E tomara que você se lembre disso todos os dias, em qualquer ambiente de estabilidade que você possa experimentar, de verdade. E que a gente cresça no entendimento e na graça do Senhor, hoje e sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Sua disposição de nos salvar todos os dias. Obrigado pela realidade da Tua mão estendida sobre nós o tempo todo. Obrigado por ser um porto seguro em meio à instabilidade do existir. Obrigado por ser rocha. Que a gente se edifique em Ti todos os dias, Pai. Que a gente construa a nossa alma, o nosso ser em Ti, nesta rocha, Pai. Porque nessa rocha podem vir ondas, instabilidade, mas a gente vai estar seguro em Ti. Dá que isso ganhe os contornos e os aplicativos na vida de cada um aqui, Pai. Que cada um saiba fazer a devida conversão, entendimento e aplicação disso no existir. Para que cada discípulo ganhe maturidade e consciência da Tua graça, Pai. E que assim a gente experimente a novidade do Senhor todos os dias, a alegria de pertencer a Ti, a alegria de ter a confiança em Ti renovada todos os dias, saber que a Sua mão está sobre nós e que a Sua misericórdia se renova todos os dias, a despeito de qualquer coisa contrária que nos aconteça. Envia a Tua luz, a Tua direção para cada um de nós. Que a gente ouse caminhar com fé em meio à instabilidade dos dias. Seja assim, Pai, com cada um aqui, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém e amém.